Salve, muito boa noite. Hoje, quarta-feira cheia aqui em Brasília, né? Um dia sempre de muito movimento. Nós estamos aqui falando de política, continuando falando de política no Frente a Frente, mas também sobre a gestão do governo e sobre um ponto muito importante, informação. E nesta mesa redonda, aqui nesta conversa próxima, está o general Augusto Heleno. Ele é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional elabora, no primeiro bloco, aqui ele explicou muito bem, que elabora informações, capta informação de todo lado, elabora informações e é o ponto central para as tomadas de decisões do presidente Jair Bolsonaro. General, o Exército, não é só o Exército, as Forças Armadas, em geral, enfrentam dificuldades, que o país enfrenta dificuldades. Mas só que as Forças Armadas já vêm de muito sem investimento em equipamento, armamento, salários, né? Um militar, um tenente do Exército, ele ganha muito menos, por exemplo, do que um policial daqui de Brasília e vários outros, só fazendo uma comparação. Para se chegar a um cargo desse de coronel, de tenente, é um trabalhão danado, tem que passar por academia, tem que estudar muito e tal. Como resolver esse problema, general? São dois problemas. Primeiro, o problema global e depois o problema setorial das Forças Armadas, o problema econômico. Não, é natural que, na cabeça da maioria da população, as Forças Armadas não sejam uma prioridade, principalmente num país onde a educação foi jogada às traças e a saúde também não atende os anseios da população. E não tem a cultura belicosa de outros países. Exatamente. Né? Nós não temos a previsão de emprego das Forças Armadas num conflito na América do Sul em curto prazo. Então, é natural que seja vista com uma certa reserva qualquer investimento feito nas Forças Armadas. Mas, aos poucos, a gente vai percebendo que as situações que levam a esse tipo de atitude, quer dizer, uma atitude mais drástica, de maior energia no conceito geopolítico, né, de país, de nação, ela às vezes surge de um momento para outro. E nós tivemos agora, nos últimos tempos, duas situações... É como manutenção. Por exemplo, exatamente. E a gente só sente falta quando acontece. Apagou a luz. Quando acontece... Aí você, poxa... Só seguro de carro, né? Isso, né? É seguro de carro, você compra para não usar. Mas o senhor está dizendo que existe... Já houve agora, recentemente, duas situações que mostraram para aqueles que são mais atenciosos e que prestam atenção nesse contexto geopolítico, principalmente em termos de América do Sul, dois fatos que nos colocaram numa situação difícil, que nós tivemos que nos precaver e pensar o que nós vamos fazer se algumas coisas evoluírem na direção de um conflito. Primeiro foi a Venezuela, que ficou um país inviável por conta de uma ditadura muito mal regida pelo seu Maduro e que não tem solução a curto prazo. Nós imaginávamos que pudesse ter e não tem. Nós estamos sendo diretamente afetados por uma imigração que não é indesejável, porque nós somos amigos da Venezuela, somos amigos do povo venezuelano, criamos uma operação acolhida do pessoal que está vindo para o Brasil, que é exemplo para o mundo inteiro, mas, obviamente, nos afetou em termos de mão de obra, principalmente em Roraima, que não tinha condições de acolher a quantidade de imigrantes que acolheu. Estamos fazendo uma interiorização desse pessoal, que também não é fácil pela situação que nós estamos enfrentando de desemprego, então, óbvio que isso nos traz problemas, e não sabíamos até onde a Venezuela ia buscar alguma coisa externa para unir o seu povo em torno de uma ideia, porque isso aconteceu já historicamente em muitos países. Outra situação recente foi essa situação da Amazônia, onde algumas opiniões precipitadas, opiniões pouco abalizadas, de gente que nem conhece a Amazônia de fotografia. O senhor está falando do Emmanuel Macron? Também. Mas vários também, líderes, não foi só ele. Vários fizeram manifestações agressivas ao Brasil, que não eram verídicas, exageradamente colocadas e nos colocando numa situação de que nós éramos destruidores da floresta que segura o mundo, o que não é verdade, né? A Amazônia são 5 milhões de quilômetros quadrados e houve emissora de televisão que colocava ali a Amazônia em chamas. Pô, a Amazônia em chamas, o cara tem ideia o que é um incêndio na floresta amazônica? É maior do que a Europa Ocidental. Então, imagine toda a Europa Ocidental pegando fogo.
são focos de incêndio. Então, isso aí é uma barbaridade. Foi colocado propositalmente, para colocá-los numa situação... Mas houve risco real de invasão da Amazônia? Não, pelo que o Macron colocou... Ele pregou, né? Não digo nem que ele tenha pregado, mas ele colocou uma situação onde o Brasil não teria soberania sobre a Amazônia. Quer dizer, a Amazônia, se continuasse a acontecer o que ele pensava que estava acontecendo, eles teriam o direito de invadir a Amazônia. E nós íamos entregar a Amazônia porque eles iam cuidar bem da Amazônia e nós cuidamos mal. Ora, isso é uma ofensa que é inadmissível. Esse tema... E mostra que, numa hora dessa, nos falta, às vezes, uma retaguarda bem mais forte para dizer algumas verdades publicamente. Mas isso não é só uma questão militar, né? Existe aí também, tem que ter uma retaguarda, de repente, institucional da parte do próprio presidente da República, né? Institucional, que inicialmente ele entrou meio ali com o pé esquerdo nessa história, dizendo que não tinha condições de controlar. As primeiras declarações dele, antes mesmo do Macron entrar, ele disse, olha, é difícil. Ele colocou em dúvida os dados que estavam sendo transmitidos. E ficou comprovado que esses dados não são absolutamente seguros. Não entro em considerações sobre o IPEA, eu entro em considerações sobre os dados. Os dados conseguidos por satélite, pelo INPE, desculpa. Os dados conseguidos pelo INPE e divulgados pelo INPE, eles têm restrições, porque a obtenção dos dados não é uma coisa tão fiel quanto se imagina. É passagem de satélite, tem influência de nuvem, né? Às vezes, de um dia para o outro, há uma evolução muito grande. Existem, isso é comprovado, as razões pelas quais acontecem essas queimadas e esses incêndios acontecem anualmente e não fugiu à normalidade. Então, dentro da média dos últimos 20 anos. Então, o exagero, parecia que estava todo mundo na beira da floresta tocando fogo. Não, existe um percentual de queimadas voluntárias, de gente que acredita que queimando vai melhorar a produção da terra. Isso é um dado. Existem queimadas que são feitas propositalmente, com intenção criminosa, também existe há muito tempo. E existe a combustão instantânea e espontânea da floresta e de boa parte de áreas que já estão até com algum tipo de devastação. Então, isso acontece espontaneamente pela estiagem e pelo calor excessivo, não tem uma gota d'água. Agora, que é mais que essa questão de espontaneidade ocorre mais no Cerrado, né, do que propriamente na Amazônia. Mais. Tanto é que agora já chegaram à conclusão que o incêndio lá foi criminoso. Cerrado hoje já é maior do que o incêndio da Amazônia. Mas o exagero de que a Amazônia está em chamas, agora, isso é uma bobagem. Mal ou bem, esse assunto vai virar um dos principais temas do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas no próximo dia 24. Sim. Nunca antes na história desse país um discurso de um presidente brasileiro foi tão esperado na ONU. Sem dúvida. Qual é a sua expectativa? Inclusive parece que vai ter manifestação lá, enfim, Brasil, save the planet, save the forest, alguma coisa nesse sentido. Eu acho altamente positivo, porque as informações sobre a Amazônia, da maioria do mundo, são tão precárias, são tão ingênuas, são tão desprovidas de conteúdo, que é ótimo que se voltem para o Brasil, que voltem os olhos para o que é a Amazônia e o que representa a Amazônia para o Brasil. Primeira coisa que tem que deixar muito clara, não tem esse negócio de a Amazônia é um patrimônio da humanidade. O patrimônio da humanidade é o Cerrado, é a Groenlândia, é o terreno da Rússia lá, gigantesco, que eles têm no norte da Rússia lá. A Sibéria. A Sibéria e toda aquela área tundras, tundras, né? As tundras. Né? Então, isso tudo aí é patrimônio da humanidade. Mas nem por isso está à disposição do freguês. Vamos lá na Amazônia pegar um pouquinho de coisa de biodiversidade, porque aquilo é da humanidade. Negativo. A Amazônia brasileira é a responsabilidade do Brasil. E nós vamos cuidar corretamente da Amazônia brasileira. É fácil? Não, é muito difícil. E esses países que hoje se fazem de salvadores da humanidade, torraram tudo que tinha lá dentro.
reflorestaram, mas torraram tudo que tinha lá dentro. Nós somos um país muito novo. Se há reflorestamento, porque... Claro, se estão fazendo reflorestamento, claro, né? Então é óbvio. Então nós estamos passando por uma fase em que nós... primeiro, a consciência mundial sobre a necessidade de preservação do meio ambiente mudou completamente. Eu, quando era criança, nunca tinha ouvido falar em preservação do meio ambiente. Isso começou a ser tratado com a seriedade necessária. Hoje, a juventude, a garotada, fala com muita desenvoltura sobre preservação do meio ambiente. Eles não gostam de ver lixo que não está separado, papel, reciclado, não sei o quê. Pô, na minha época, quando começou a aparecer esse negócio de reciclado, era até engraçado, porque tinha uma lata de lixo para papel, uma para plástico, e no fim misturavam tudo no caminhão do lixo. A gente assistia, pegava a lata, jogava tudo, misturava no caminhão do lixo. Então, era uma fantasia. Hoje não. Hoje as coisas são levadas a sério. E tem um reaproveitamento do que é reciclado, né? Há uma consciência. A juventude tem uma consciência ambiental muito diferente da minha época. Uma consciência em relação à Amazônia também. E a Amazônia, vem aí mudança da legislação? Da Amazônia, não sei em termos de como vai mudar a legislação. Eu não acho que a legislação seja a grande vilã da história, não. Eu tenho a impressão que a dificuldade em relação à Amazônia é que a Amazônia é gigantesca. Tudo que acontece na Amazônia é tão gigantesco quanto a área territorial que abrange. Eu fui comandante militar da Amazônia. Esse é o problema da Amazônia. Os problemas da Amazônia são sempre gigantescos. E pouca gente tem noção do que acontece na Amazônia. A Amazônia Oriental, que é próxima a algumas estradas, como a Belém-Brasília e uma série de vicinais, hoje nós podemos considerar que são centenas de vicinais que nem aparecem catalogadas nos mapas. Bom, essas rodovias, que muitas vezes são improvisadas, são rodovias piratas, levam para uma estrada e permite o escoamento da madeira. Daí a possibilidade de fazer essa retirada de madeira indiscriminada na Amazônia Oriental. Quando você vai andando para o oeste, quando você chega no estado do Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas é praticamente todo preservado, que é uma floresta maciça, sem capacidade de escoamento. O escoamento é fluvial, é muito mais caro, muito mais difícil. Quem não conhece a Amazônia não sabe que voando de Manaus até Tabatinga, Manaus lá que é um oásis, uma clareira até dentro do... Até para o aeroporto é assim, né? É uma clareira na selva, Manaus, né? A Zona Franca é uma clareira de produtividade dentro da selva. Se você voar de Manaus até Tabatinga, se ficar com a cara na janela do avião, é bem provável que você não veja sinal de presença do ser humano. Então, essa história, a Amazônia está devastada, não sei o quê, isso é um exagero. Pois é, o ministro... E aumentando o nosso recurso, nós vamos poder tratar da Amazônia de uma maneira muito mais proveitosa para nós, brasileiros. Não é proveitosa para o mundo. Nós temos que tratar da Amazônia, porque a Amazônia é parte do futuro do Brasil. Pois é, eu até disse aqui uma certa vez que o presidente francês ele poderia internacionalizar, por exemplo, os museus de Paris, a Torre Eiffel, todos de interesse mundial. O senhor é um especialista também em comunicação, foi comandante do Seconsex, que é a área de comunicação do Exército, mas o comandante militar da Amazônia. Nós estamos preparados militarmente para defender a Amazônia? Quer dizer, os guerras na selva estão aptos a isso? Eu não tenho dúvida. A nossa intimidade com a selva, eu sou guerreiro de selva, eu tenho curso de guerra na selva. Você é botina verde. Mas eu convivo com essa história de selva, de Amazônia há muito tempo. E, na verdade, o nosso especialista em operações na selva não é o sargento, não é o oficial, é principalmente o soldado. Quem convive com o soldado na Amazônia leva um susto da capacidade que o soldado tem de adaptação às condições da selva. E de sobrevivência, né? As condições da selva são muito cruéis para quem não é íntimo da selva. Não só por doenças, por ser uma área muito inóspita, por beber água, por ser atingido por mosquito. E o índio, ele anda descalço na selva. Qualquer um de nós, se andar meia hora descalço na selva, nós vamos para o pedólogo, para o manicure, para o diabo 4, para se recuperar. O índio anda 10 dias na selva descalço, né? Porque aquilo ali é a terra dele. E nós temos muitos soldados de origem indígena, temos muitos sargentos de origem indígena.
Então, esse pessoal dentro da selva é imbatível. O que nos preocupa não é um conflito na Amazônia, o que nos preocupa é esse conceito sobre a Amazônia completamente equivocado, de que o Brasil vai destruir o meio ambiente da Amazônia e, com isso, o mundo vai se ver completamente privado da sua saúde ambiental. Não é nada disso, nós temos certeza que nós teremos condições de cuidar da Amazônia. É uma questão de evoluir na direção de possuir meios, recursos humanos, recursos materiais, recursos inclusive de mobilidade, que nos permitam dar à Amazônia o tratamento adequado. Nós sabemos qual é esse tratamento e vamos chegar lá. Nós vamos voltar a esse assunto no próximo bloco. Hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. Voltamos em 2 minutos, não saia daí.